Bom dia, pessoal. Seguinte, a gente vai fazer hoje o seguinte, a gente vai carregar aquele arquivo da aula passada, aquele CIMOB, que é aquele sistemazinho imobiliário que a gente havia iniciado. Então, na aula passada a gente conseguiu fazer o formulário de clientes, né? A gente fez aqui o formulário de clientes. E fizemos também aqui o formulário do imóvel, tá? Certo? Fizemos aqui o formulário do imóvel, cadastramos aqui 2 imóveis, beleza? Inclusive deu tempo até da gente fazer um pequeno relatóriozinho, tá? Coisa rápida. Então o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer hoje o formulário de aluguel, onde o cliente vai lá na imobiliária e vai fazer um contrato, né, do aluguel, tá? Então a gente vai criar esse formulário hoje. E vamos criar também alguns relatórios e alguma besteirinha aqui a mais. Só que tem um detalhe, hoje não vai ser mais no assistente. Hoje a gente vai fazer na unha, como a gente diz, na unha. A gente vai fazer tudo no modo de estrutura, tá? Eu quero que vocês conheçam os nomes dos componentes e as formas com que eles são trabalhados. Por quê? Porque na próxima aula eu já quero começar com o VBA, já quero começar com código. Então, para começar com código, vocês têm que conhecer esses objetos, né? Que a gente vai manipular eles mais para frente. Beleza? Beleza. Sendo assim, alguns ajustes a gente vai fazer depois nesses formulários aqui, né? O meu formulário ele vai ter que ser pequeno aqui na minha tela, justamente por conta aqui do projetor, tá? Mas no de vocês podem até aumentar aí o tamanho. Bom, então vamos lá, né? Clica aqui no criar, na abazinha criar, escolhe design de formulário, Esse aqui ele vai ser baseado em cima da tabela contrato, né? Só que a gente vai montar, a gente vai dizer a qual ele vai ser acoplado, né? Na verdade. Então esse aqui é um formulário que a gente diz não acoplado. Já tinha criado um formulário de contrato? Não, renomeia, chama ele de 2, de 3. Para quem já tinha começado a fazer, renomeia, tá certo? Esse meu aqui ele vai ficar um pouco pequeno. Opa. Ok? Tá todo mundo aqui junto comigo? Então vamos lá. Para a gente poder fazer o formulário no modo de estrutura, tá? Tem várias formas. Uma é você jogar os componentes aqui para a tela, tá? Então a gente vai conhecer agora os componentes. Então a gente vai vir aqui, ó, no design. No de vocês isso aqui vai estar bem disponível. No meu vai estar aqui, ó, controles. E o meu vai aparecer assim. Tá certo? Localizaram aí? Esses aqui são os componentes. Na verdade são controles, tá certo? Agora a gente, normalmente quando ele é inserido dentro de um formulário, a gente costuma chamar ele de componente, tá? Mas em algum momento eu vou chamar de controle e em algum momento eu vou chamar de componente. Então vocês já sabem de quem que eu estou falando, tá ok? Bom, eu vou fazer uma passagem rápida por cima de todos eles, certo? E até o final do curso a gente acaba vendo quase todos praticamente, tá? Então a gente vai ter, ó, por exemplo, eu vou começar com esse cara aqui. Detalhe, normalmente eu vou chamar ele pelo nome dele em inglês, que é o nome que vai aparecer lá no código quando a gente for estudar o VBA. Aqui ele mostra pelo nome em português, porque a gente está usando a versão em português, tá ok? Então, ó, esse aqui ele chama de caixa de texto. Para nós vai ser o text box.
clica nele uma vez e desenha ele aqui, ó, na tela. Clica, segura e arrasta, faz um desenho. Quando você soltar, ele mostrou aí um campo, né? Que a gente chama de campo, beleza? Esse campo aqui ele é interessante. Diga-se de passagem que isso aqui é exclusividade do Axis. O VB não tem, o C# não tem, o Delphi não tem esse tipo de componente, que é interessante. Que é o campo junto com o seu rótulo, ou label, certo? Então ele já vem acoplado, tá? Quem já mexeu aí no VBA para Excel e já tentou fazer formulário, viu que o label e o text box são separados. Se alguém já teve essa experiência, aí você vai ter que desenhar e puxa o campo, puxa o label, puxa o campo, puxa o label. Aqui você já tem esse componente montado. Beleza, e aí? Tá aqui o componente, né? O que é que você pode fazer com esse componente aqui? Aqui você tem formato, ó, na guiazinha formato, você pode fazer a formatação do seu componente. Por exemplo, você pode trocar a fonte, botar aqui uma Arial, por exemplo. Você pode trocar a cor da fonte, centralizar, fazer os alinhamentos. Você pode, aqui ó, formatação de controle, você pode alterar a cor do preenchimento, ó. Você pode alterar a cor do contorno, certo? A mesma coisa pode ser feita aqui com um label, tá? Então, o label, por exemplo, eu vou colocar aqui o fundo, esse verde aqui, e eu posso trocar a cor da fonte aqui, ó, branco. Posso trocar a cor da fonte, o tipo da fonte, né? Por exemplo, Verdana. Certo? E aí, onde é que eu posso trocar esse texto zero aqui? Tem duas formas. A forma mais rápida é se você clicar nele, bem dentro dele, ó, e o cursor ficar piscando. Tá vendo? Ele está no modo de edição. Então você pode digitar o nome do campo. Tá certo? Na verdade aqui não é bem o nome do campo, aqui é mais o label, né? Legal. E ajuste. Como é que você pode fazer ajuste? Ajuste você pode fazer via mouse, né? Ó. Tá? Ah, mas se eu quiser movimentar um dos dois, porque se você pegar aqui, ó, tá observando que ele leva os dois? Se você quiser movimentar um dos dois, você faz o seguinte: você vai ter que se mover através dessa alça de controle aqui, ó. Ok? Ó. Agora sim. Eles são juntos, tá? Não tem como eu separar. Mas dessa forma tem como eu fazer essa movimentação aqui independente, tá? Ah, outro ajuste, ou seja, largura, altura. Como é que eu posso fazer? Uma forma rápida é fazer via teclado. Você ganha mais tempo e tem mais precisão, tá certo? Como é que seria? Por exemplo, seleciona só isso aqui de cima, só o label. Para poder eu reduzir, ele só reduz da direita para a esquerda, tá? E aumentar ou diminuir na altura, ele só diminui de baixo para cima. Então, por exemplo, se eu quiser reduzir ele na largura, você segura Shift e setinha para a esquerda. Beleza? Ó. Segura Shift e seta para a esquerda. A mesma coisa aqui embaixo. Se eu quiser aumentar, ó, Shift, seta para a direita. E se eu quiser aumentar a altura, Shift para baixo. Se eu quiser diminuir, Shift para cima. E se eu esquecer de segurar o Shift, o que acontece? Só isso aqui, ó.
você consegue fazer a movimentação do objeto, tá? Do controle, com precisão, utilizando apenas o teclado. Isso aqui é interessante na hora de você começar a montar os layouts, que aí você tem uma precisão no movimento, beleza? Agora vamos ver aqui um pouquinho das propriedades. Então, como a gente já sabe, esse aqui é um text box. Como é que você sabe onde você está clicando? Aqui na caixa de propriedades, que a gente chama aqui de folha de propriedades, ele diz aqui, ó, tipo de seleção, ou seja, é o objeto que você está selecionando. Caixa de texto, está aqui ele, ó. Se eu clicar no de cima, tipo de seleção, rótulo, que é o nosso label, beleza? Bom, as outras propriedades, algumas a gente já viu por aqui, que é a questão da cor, estilo, né? São as propriedades mais comuns. Na verdade, a propriedade que você mais vai utilizar, por exemplo, de uma text box, é o nome. Propriedade nome, tá? Que toda text box vai ter um prefixo, que é o txt. Então, por exemplo, esse aqui vira txt nome. Setinha para baixo para ele poder gravar. Por que ele tem que ter um nome? Na grande maioria das vezes, você vai manipular esse objeto via código. Então, você só pode manipular aquilo que você conhece. Então, se o objeto não tem nome, não tem como eu manipular. Tá? Não tem como eu dizer, ó, campo fulano recebe o nome do cliente. Campo fulano calcula o preço. Não dá, né? Tem que ter um nome. E o label fica sem nome? Na maioria das vezes sim, porque você não vai mexer, a não ser que você precise alterar ele. Aí beleza, aí você vai lá e altera, coloca um nome para você controlar ele, beleza? Então esse aqui é o campo text box. Só para a gente ver como é que ele ficou, clica aqui no design e vem aqui, ó, formulário, e digita aí qualquer coisa. Beleza? Então esse é um campo de texto, tá certo? É um campo de texto, é aquele que você vai poder digitar. O que é que ele aceita agora? Ele aceita caracteres alfanuméricos. Então qualquer caractere ele aceita. Ok? Para retornar, modo de estrutura, botão direito, modo de design. Legal até aqui? Tudo bem? Então vamos ver os outros controles. Aí eu tenho aqui, ó, do lado, ó, eu tenho um rótulo, esse aqui que tem o A grande e o A maiúsculo, A minúsculo. Label. Aí, label, você tem que desenhar e escrever, certo? E quando finalizar, a tecla Enter. E esse aqui também da mesma forma, tá? Você pode fazer o ajuste aqui da fonte, tamanho. Aqui no label, bom dia. Aqui no label, o controle do cliente, ou seja, esse nome aqui, ele está nessa propriedade, ó, legenda, certo? Legenda, que em inglês é o caption. E aqui você pode digitar e inserir o valor que vai ser visual aqui, tá? Outra coisa, qual a diferença aqui entre o label e a text box? O label, ele é um campo que vai ter um texto visível, fixo, lá no formulário. A text box não, é um campo dinâmico, que você vai lá e vai digitar alguma coisa, tá certo? Ele não fica fixo.
Então, ó, esse meu controle aqui, ó, controle de cliente, que é um label. Quando eu visualizar aqui no modo formulário, ó, ele é fixo. Se eu clicar em cima dele, não acontece nada. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Vou colocar esse cara aqui que é interessante, ó. Esse aqui ele chama de controle guia. Tá vendo, ó? Controle guia. Que são as tabs. Isso aqui é interessante. Ó, estão vendo que ele criou duas páginas para mim? A minha saiu página 4 e página 5. A de vocês eu não sei. Também, né? 5, 6, pronto. O que é que essas páginas guias aqui fazem? Essas páginas guias, elas me permitem ter mais de um controle dentro do meu formulário. Beleza? Então, olha só. Estou aqui na página 4, não é assim? Então, vamos colocar aqui um label, ó. Aqui, ó, na página 4. Na hora que você passa o mouse por cima, vê se ele fica preto. Fica? Significa que você vai desenhar dentro dessa área. Então, eu vou desenhar aqui e vou escrever página 4. Ficou preto, mas na hora que você desenhou... Ficou tudo preto? Preto? Pronto, tem que sair do modo de edição. Pronto, aqui eu vou só... Ó, coloquei aqui uma cor. A mesma coisa eu vou fazer na página 5. Página 5 eu vou colocar um outro rótulo, que eu vou chamar de página 5. Vou jogar aqui um ponto azul, negrito, itálico, sublinhado. Tamanho 28, pronto. Para que isso? Só para mostrar para vocês que quando eu colocar no modo formulário, ele vai ter duas páginas e não vai sobrepor os componentes. Então vamos lá para o modo formulário. Olha aí que legal. Certo? Isso é interessante quando você quiser fazer mais agrupamentos, tá? De dados. Tá ok? Eu posso colocar um relatório desses campos, página 4, um tipo de relatório, página 5, outro tipo de relatório? Na verdade, você vai colocar os componentes que vão chamar. Ou os filtros. Né? O relatório sempre vai ficar por fora. É uma visualização. Né? Ou seja, você vai colocar lá, filtro, relatório de vendas por mês. Aí vai ter lá, data inicial, data final. Aí você vai colocar o período, botãozinho visualizar. Aí ele chama. Certo? Vamos ver o que mais que dá pra gente fazer aqui. Na página 4, vou mostrar para vocês aqui outro componente que é extremamente interessante. Que é esse aqui, ó, grupo de opções. Só que antes da gente usar o grupo de opções, antes de usar, marca essa opção aqui para mim, ó. Usar assistente. Tá vendo aqui, ó? Clica em usar assistente e depois clica aqui grupo de opções. E faz aqui um desenho. E vê para mim se apareceu essa estrutura. Esse assistente. É aquele que tem um XYZ. Legal? Pronto. Aí aqui ele me permite criar as opções para que você escolha, tá? Detalhe, isso aqui são opções, ou seja, eu só posso escolher uma delas. Tá? Então, por exemplo, gênero, né? Masculino.
feminino e outros, né? Não sei. Certo? Então você vai colocar aqui as opções que você quer que apareça nos rótulos. Clique em avançar. Aí ele pergunta, qual é o padrão? Por quê? Porque quando você abrir o seu formulário, ele pode aparecer já com algum dessas opções já marcadas. Tá? Normalmente você escolhe não, mas isso depende muito do que você vai querer. Ok? Porque quando você coloca algum desses já marcado, você já está induzindo aquele usuário a deixar aquele campo já selecionado. Ok? Avança. Aí aqui, ó, tem um negócio que é importante vocês sempre anotarem. Né? Agora não, porque a gente não vai manipular eles. Mas quando for manipular é importante. Porque na verdade o que vai me importar não é o nome deles, e sim os valores, tá? Então, masculino é 1, feminino é 2 e o outros é 3. Ok? É uma espécie de código. É como se fosse o código. Se eu quisesse fazer um cálculo de somar quantos gêneros masculinos eu tenho no meu cadastro, aí eu poderia usar esse código. Lá na tabela. Lá na tabela você vai pegar, por exemplo, e vai filtrar pelo código 1. Filtrar pelo código 2. E assim vai. Certo? Avança. Pronto. E aqui seria apenas a forma na qual você iria deixar os seus botões. Ele tem esse botão aqui, nesse formato redondinho, tá? Que o nome desse botão chama-se botão de rádio, tá? Radio Button. É o Radio Button. Aí nós temos o Radio Button. Você tem caixas de seleção, tá? E você tem botão de alternância, onde o cara vai e aperta. Esse aqui também é chamado de Deck Button. Alguém lembra aí daqueles gravador antigo? Gravadorzinho de fita cassete? Você apertava um botãozinho, aí ele ficava, o outro só destravava quando você apertava o outro. A ideia é esse aqui, certo? É o mesmo. Mas vamos deixar aqui o botão de rádio, Radio Button. E aqui embaixo, ó, tem as opções. Tá, ó. Formato, como é que ele ficaria? Baixo relevo, sombreado, esboçado, plano, alto relevo, né? Eu vou deixar aqui o esboçado, que é o mais simplesinho e bonitinho, tá? Avança. E ele vai perguntar, qual o nome que você vai dar para esse seu quadro aí? Bom, gênero, né? Na verdade, assim, ó. Escolha o gênero. Quando a gente pegar lá o VBA, a gente vai criar outro formulário para testar esses componentes. Tá certo? Hoje eu estou só mostrando aqui para vocês. Beleza, olha só. Testem aí o botão de rádio. Vê se realmente ele fica com uma única opção. Confere aí, beleza? Então, botão de rádio é uma opção para vocês utilizarem aí nos formulários, ok? Vamos aqui para a página 5. Aí na página 5 eu vou inserir, sabe o que? Eu vou inserir caixas de seleção. Quando eu insiro caixas de seleção, ó,
Caixa de seleção, essa aqui, ó. É uma checkbox. Aí aqui, ó, observe o seguinte, ó, caixa de seleção é só esse componente aqui, ó. Esse é o único componente que é a caixa de seleção, é o checkbox. E esse outro é o rótulo, tá certo? Então aqui o rótulo você já sabe, clica nele e faz a alteração, tipo turno, manhã. Manhã, tarde. E noite. Vai para o modo formulário. E olha só. Então, o checkbox você pode marcar quantas opções você quiser. Tá certo? Então, isso aqui você utiliza, por exemplo, para fazer uma pesquisa de múltiplas opções, né? E o Radio Button, quando a pesquisa for apenas de uma única resposta. Você tem várias opções lá, mas ele só vai poder escolher uma delas. Ok? Esse aqui tem várias aplicabilidades. Deixa eu ver aqui que outro tipo aqui de componente. Tem outros que a gente vai ver, mas só é interessante quando a gente vê funcionando, tá? Por exemplo, a gente tem a caixa de combinação, que é a Combo Box, a caixa de listagem. A gente tem aqui o retângulo, que a gente utiliza muito para poder fazer efeitos aqui. A gente tem um botão separado, ó, botão de opção separado. Isso aqui a gente vai usar bastante, ó, que é o formulário, subformulário. Significa dizer que eu posso incorporar um outro formulário dentro de um principal, tá certo? Isso aqui é muito, muito usado. Mas, e aí eu tenho um desenho, eu tenho uma linha, eu tenho um botão de alternância, eu tenho um quebra de página, eu tenho um componente novo que é um link de internet, e eu tenho um componente aqui de inserir gráfico, tá? Detalhe, os gráficos do Access, infelizmente, não são gráficos 100% maravilhosos, não, tá? O motor de gerador de gráfico do Access é um motor antigo. Se não me falha a memória, é um motor ainda da época do Excel 5, tá? Ele não evoluiu. Então, quando você quiser gráficos simples, beleza, você pode usar o daqui. Coisinha pequena, um gráficozinho de barra, uma coisa mais simples. Mas é claro que se você quiser gráficos mais interessantes, mais precisos, que você possa controlar eixo, as séries, né? Controlar o gráfico realmente é o Excel, tá ok? Aí você tem uma escolha. Professor, vamos dar aquele número em página 4. Pode ser na folha de propriedade, nome ou legenda? Legenda. Sempre você vai alterar a legenda, né? Página 4 pode ser, sei lá, dados pessoais, certo? Ó. Por quê? Porque o nome vai ser o objeto que você vai se referenciar, tá? Então eu posso até escolher PG dados pessoais, que eu vou saber que é aquela página. Pronto, vou colocar mais um componente que é esse aqui, ó, imagem, tá? Ele é diferente desse imagem aqui, ó, quadro de objeto associado, e diferente do objeto, quadro de objeto não associado, não acoplado. Imagem. Aí você desenha aqui o quadradinho e vai aparecer uma tela para você, uma caixa de diálogo para você localizar a sua imagem e inserir, tá? Então, vou botar aqui imagens.
escolher qualquer uma aqui, dá um OK e olha ela aí. Certo? Você pode melhorar, tentar ajustar um pouco essa imagem. Onde? Aqui, ó. Propriedade de tamanho. Estão vendo? Propriedade de tamanho. Aí você tem aqui o zoom. Você tem cortar. O cortar é o seguinte. Ele só vai exibir a imagem no tamanho real dela. Ou seja, o tamanho real dela é como se ela fosse isso aqui tudinho, ó, né? Só que o espaço que eu estou determinando para ela é pequeno. Então ele só vai mostrar um pedaço da imagem. Então você tem que ajustar ela. Você tem o estender, que ele estende a imagem para ocupar toda aquela área que você determinou. E o zoom. Certo? Aí depende do que você vai querer utilizar. Ó, beleza? Então aí você vai colocar o logotipo, vai colocar a foto do seu produto, né? Vai colocar o que você achar necessário. Tranquilos? Beleza? Dúvidas? Não? Beleza.